Olá, professores. Meu nome é Isis Ferrari, formadora EFAP, e hoje nessa TPC a gente vai olhar a unidade curricular 1, No Mundo Tudo Está Interligado, de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Aqui comigo está a Paula, e a gente vai conversar um pouco com vocês sobre a integração, metodologias ativas, avaliação das unidades dos componentes curriculares desta unidade, tá certo? Paula? Olá, Isis. Olá, professores e professoras. Sejam bem-vindos a mais esse nosso momento de estudos e reflexões sobre as nossas práticas. Eu vou fazer minha autodescrição rapidinho. Sou mulher, branca, loira, olhos castanhos, tenho cabelo na altura dos ombros, estatura mediana. Estou usando uma camisa verde e estou sentada à frente de um computador. Vamos lá, Isis? Autodescrição, mulher branca, alta, cabelos vermelhos, ruivos. Estou usando uma camisa azul, com calça jeans, tênis, sentada também à frente do computador e usando óculos. A gente vai começar a conversa hoje com vocês, como a gente falou, unidade curricular 1, No Mundo Tudo Está Interligado, e a gente vai falar um pouquinho sobre a integração, sobre a avaliação, sobre metodologias ativas. A primeira coisa que eu queria que vocês pegassem é o diário de bordo, para que vocês façam as anotações pertinentes aí a esse momento de ATPC. Esse diário de bordo pode ser um caderno que vocês tenham, o bloco de anotações do celular, o note de vocês, enfim, o recurso que vocês têm disponível para os registros, tá certo? E a gente vai conversar um pouco sobre os objetivos. Então, os objetivos estão na tela para vocês e eles vão passar por quê? Apresentar como as sugestões de metodologias, integrações e avaliações foram propostas no mapa. E o mapa, lembrando que é a unidade curricular No Mundo Tudo Está Interligado e Superar Desafios de Humanas. Outro objetivo, identificar o objetivo das metodologias, das integrações e das avaliações e como elas auxiliam o professor. Pode colocar a tela em mim para eu conversar um pouco com os professores. Então, o que a gente vai conversar um pouquinho? A gente vai identificar no mapa como que tá essas avaliações, como que aparecem essas metodologias ativas, como que eles estão na integração para auxiliar vocês a perceber e aprofundar mais essa dinâmica do mapa. Então, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente olha o mapa, vai analisando suas atividades, mais fácil a gente tem de olhar esse repertório, as sugestões que tem no mapa e auxiliar a gente quando estamos em sala de aula e quando a gente conversa com o nosso colega de outro componente curricular da unidade, tá certo? Vou colocar para vocês o percurso da pauta para a gente olhar o que a gente vai ver nesse momento de ATPC. Então, para relembrar, a gente vai olhar o novo ensino médio, a gente vai ver as metodologias ativas, a integração dos componentes curriculares, a avaliação como ela vai se dando, estando presente nos mapas. A gente vai ter uma parte de vamos praticar, o desdobramento que vocês vão olhar na escola de vocês, como que a gente pode conversar e continuar esses estudos. Saiba mais, vai ter as dúvidas e as referências bibliográficas usadas para esse momento de ATPC. No próximo slide, a gente tem o novo ensino médio, aí essa organização. Então, lembrando que a primeira série, o itinerário formativo, ele fica com o Inova. A segunda série, a gente tem o itinerário formativo, o Inova. No primeiro semestre, a UC1. No segundo semestre, a UC2, Unidade Curricular 2. Para aqueles professores que estão assistindo junto com a gente, da PEI de 9 horas, a gente tem a Unidade Curricular 7, que é a anual, tá certo? E a gente vai olhar hoje, Unidade Curricular 1, Unidade Curricular 7, e
vamos conversar um pouco sobre esse tema, né, tão importante que é a avaliação, metodologias ativas e como eles aparecem no mapa. Na terceira série, a formação geral básica, ela diminui a carga com o itinerário formativo. Novamente, a gente tem os componentes do Inova, que é o projeto de vida, as eletivas, a tecnologia, e aí a gente vai ter as 4 unidades curriculares. O C3, o C4, no primeiro semestre, PEI de 9 horas, um modelo de 9 horas, os professores vão acompanhar, junto com o C3 e o C4, a unidade curricular 8, que é anual também. No segundo semestre, unidade curricular 5, unidade curricular 6. E aí a continuidade da unidade curricular 8 na PEI de 9 horas, porque é anual, tá certo? Esse é o nossa base do novo ensino médio. Próxima tela, só para a gente relembrar, unidade curricular 1, superar desafio, é o de humanas. Os 5 componentes que a gente tem nessa unidade, que o primeiro é ciência, tecnologia e ética, o segundo, transformações do espaço geográfico e sociedade, terceiro componente, as narrativas históricas e sua produção material e imaterial, quarto componente, cultura e sociedade, e o quinto componente, oficina de produção textual e oralidade. Esses componentes têm dentro dos mapas 5 atividades. Então, esse é a nossa estrutura base do mapa. Próxima atividade, olhando ainda a estrutura, a gente vai fazer um recorte da atividade 3, tá? Então, nesta TPC, a gente vai olhar, por meio dessas metodologias ativas, das avaliações, a atividade 3, e todas as atividades dentro do componente, dentro do mapa, ela tem uma introdução, um desenvolvimento, a sistematização, saiba mais, de olho na integração e a avaliação. O de olho na integração, como vocês lembram, é o momento que a gente tem de conversar com os outros professores dos componentes curriculares. Os componentes se integram aí dentro da unidade e a gente consegue fazer um diálogo mais efetivo nesse momento, tá? Aqui, metodologias ativas. Então, eu vou pedir para colocar a tela em mim, conversar um pouquinho com vocês. Nos mapas, a gente tem sugestões de atividades. E como que foi a construção desse mapa e qual a base desse mapa? A gente traz as metodologias ativas. Qual a importância disso? Metodologias ativas, elas podem desenvolver habilidades, principalmente, que trazem um protagonismo. Além de colocar o sujeito dentro da aprendizagem. Então, o estudante, ele vai acompanhando a aprendizagem, ele está imerso nessa aprendizagem. Então, muitas das sugestões, das atividades que tem, ela traz a metodologia ativa. Lembrando que metodologia ativa, ela pode usar recursos tecnológicos ou não, depende de como está sendo desenvolvida essa atividade, qual o objetivo, pode ser feito em grupo, pode ser conversa entre os pares, depende de como que você vai montar essa atividade, montar a comanda, né, dessa atividade e o objetivo da aprendizagem, ou seja, as habilidades que vocês querem desenvolver ali naquele momento junto com os estudantes. Então, metodologia ativa ultrapassa o recurso tecnológico, ela pode usar os diversos linguagens, diversos recursos que a gente tem disponível na escola, na educação, para montar essa atividade, tá? E também lembrando que o mapa ele traz sugestões, então pode ser adequado de acordo com o seu contexto. Aqui a gente sempre fala, né, Paula, para o professor respeitar o contexto escolar da unidade escolar, isso é bem importante, né? É bom falar também, né, Isis, que muitos professores falam assim, mas eu já fazia isso, né, eu já fiz... exatamente, a gente sabe que tem muita gente da rede que já trabalhava com essas metodologias e a gente nem chamava de metodologias ativas, né, mas o que é importante a gente estar falando quando a gente realmente
começa essas práticas, né, tendo como foco uma metodologia mesmo. É a questão da gente sintetizar, da gente organizar, de estar no planejamento, né? Então tem que estar tudo muito bem organizado, de preferência, né, a gente fazer essas elaborações junto com o estudante, né? Lembrando que ele, dentro dessas metodologias ativas, ele é protagonista, né? Então o interessante é ele participar de todas as etapas da elaboração das atividades que a gente vai propor. Olhando um pouquinho, eu vou pedir para vocês olharem o slide que eu vou colocar na tela agora. E esse slide, ele faz aí uma síntese para a gente recuperar um pouquinho, né, nesse momento, a gente não tem muito tempo, das metodologias ativas. Então, o que acontece? A gente tem aí 2 quadrinhos para vocês. Vou colocar aqui no meu computador um pouco maior para eu conseguir olhar isso mais fácil. Então, a gente tem 2 quadrinhos ali. Um, a esfera de professor e o outro para a esfera de estudante. No professor, por muito tempo e muito das memórias que a gente tem enquanto estudante, enquanto professor, é aquela exposição de conteúdos, é aquela exposição da aula, certo? Na metodologia ativa, isso muda. O professor ele vai organizar todo o processo, elaborar as atividades e mediar essa aprendizagem. Então, a exposição, ela fica em momentos bem determinados. Quando você apresenta a comanda para o estudante, quando você sintetiza o que eles viram no percurso da aprendizagem. Então, você tem momentos ali muito bem definidos quando você elabora uma atividade com base nas metodologias ativas. E aí a gente vai olhar para a esfera do estudante. Mesma coisa, num dado momento, por um longo período aí da história da educação, a gente tem o estudante como receptor. Então, ele senta na sua cadeira e ouve o que o professor está falando. Na metodologia ativa, ele vai entrar como ator do processo, como sujeito desse processo. Então, ele vai participar ativamente dessas atividades, do trabalho em grupo, do que vocês elaboraram na sala de aula e na mediação aí dessa aprendizagem. O estudante, ele vai acabar, nesse sentido, percebendo o processo de aprendizagem deles. Então, num plano ideal, quando você tem toda a atividade elaborada, amarrada, esse estudante ele consegue perceber todo o processo, inclusive as dificuldades e mesmo o que ele tem facilidade, tá? Então, tudo que é potência ou fragilidade vai aparecer quando ele se percebe ativo no processo. Só para, né, complementar o que você está falando, Isis, quando a gente pensa, né, nessas abordagens com metodologias ativas, né, a gente está realmente entrando dentro de um processo que o novo currículo permite que a gente faça, né? Então, por quê? Porque dentro dessa perspectiva a gente não consegue imaginar um professor que tem aquela forma dele trabalhar já 20, 30 anos, que seja, né, daquela forma muito expositiva, muito, né, que a gente chamaria de tradicional, né, e de repente ele vem com uma proposta, por exemplo, de uma sala de aula invertida, que seja, né, que é o que costuma ser mais comum quando a gente fala dessas metodologias ativas, né, se ele não conseguir se integrar realmente com o currículo, essa tentativa dessa abordagem, né, de abordar um determinado conteúdo, pensando na sala de aula invertida, a coisa ela fica meio truncada, né? Então é isso que a gente está falando, né? E como você expôs aí esse slide, né? Então, assim, é uma mudança realmente de como a gente enxerga a sala de aula, como a gente enxerga o estudante, né, de trazer realmente o estudante para dentro do processo, né, ele está ali dentro do processo. Não que o professor vai deixar de ter a sua função, muito pelo contrário, se não tiver a mediação do professor dentro de todo esse processo, nada vai funcionar, né, nada disso vai funcionar. Aí, complementando a Paula também, trazendo, a gente vai trabalhar aqui na EFAP com vocês, nas ATPCs, as metodologias ativas. Então, no primeiro bimestre, vocês já tiveram as metodologias baseadas em problema, né? Metodologia ativa, aprendizagem baseada em problemas.
Agora, a gente vai olhar um pouquinho o ensino híbrido e a gente vai trazendo recursos de metodologias ativas para vocês. Para quê? Para repertoriar, ampliar repertório, aprimorar, enfim, respeitando o contexto formativo de cada professor, o que a gente está trazendo de debate, de conversa, de reflexão, é para repertoriar, ampliar esse repertório que muitos de vocês já têm, tá? Então, a gente vai voltar para o slide só para a gente traçar um pouco essas metodologias. Então, a gente tem o ensino híbrido, que na última década, né, nos últimos 5, 6 anos, se ouviu muito falar, que é exatamente o Blended Learning. Então, o que acontece? Essa aprendizagem mediada por tecnologia e o que a gente chama de plugada, ou seja, que tem o recurso da internet aí para fazer essa aprendizagem. Dentro do ensino híbrido, você também tem alguns métodos que nos facilita, que podem ou não usar a tecnologia, dependendo da adaptação desse método. Mas ele traz o que a gente chama de sala de aula invertida. Então, o ensino híbrido, ele olha esse método que é você entregar um texto, um vídeo, uma aula antes para o estudante, para que ele se integre com o tema, interaja com o tema, para depois vir para a aula. Então, é bem interessante o sala de aula invertida, né? A gente vai ver nas próximas ATPCs de Ciências Humanas, né, Paula, um pouco mais detalhado, tanto sala de aula invertida, quanto outras metodologias que estão aqui. Estação por rotação também, ele vem com esse debate do ensino híbrido. Vocês podem pôr até a tela para mim, para não ficar cansativo, né, para os professores. Mas o estação por rotação também vem com esse debate do ensino híbrido. Então, você faz grupos, você pede para os estudantes passarem nessas estações. Aprendizagem baseada em projeto. Essa já muito conhecida da rede, né, Paula? Já tem muitos anos, né, na verdade. Essa aprendizagem baseada em projeto é bem conhecida, a gente já trabalhou temas transversais, trabalha projetos de eletiva, planos de eletiva também. Outros, você lembra de mais algum que tinha um nome específico também? Mas os grandes projetos da escola, né, festa junina, enfim, a gente tem muitos exemplos de aprendizagem baseada em projetos. A feira de ciências, feira de cultural. Ciências, isso. E aí tem escolas aí com projetos bem interessantes, interdisciplinar, que transborda aí os muros da escola, enfim. É bem interessante nesse sentido. E a aprendizagem baseada em problemas, que muito do caderno do estudante, ele traz isso, muito do caderno do aluno, do currículo, traz também, os mapas também, que é exatamente trazer perguntas que vão propiciar o estudante resolver, fazer alguma resolução, dentro do escopo que a gente está, aqui no nosso caso, ciências humanas, né? Então, e que também teve na ATPC, vocês tiveram até os passos para fazer a sistematização disso. E outra coisa, gamificação. Outra de uns 10 anos para cá, que está sendo muito utilizado, ouvido, tem Kahoot, tem uma série de linguagens, aí, de aplicativos que facilitam essa gamificação. E os jogos, né, nesse sentido, eles podem ser plugados ou desplugado, depende da organização, do que vocês vão elaborar, enfim. A gente também tem alguns modelos aí na rede, né? E a gamificação, por incrível que pareça, ela está presente no nosso cotidiano, assim, de uma forma, né? E a gente nem se dá conta disso. Eu estava fazendo até outro dia uma formação e a gente estava conversando sobre isso, né? Aqueles cartõezinhos de fidelidade que a gente tem em pizzaria, por exemplo, que você vai marcando ali quantas pizzas você comprou para no final você, né, receber lá a pizza extra, né? Isso é um sistema de gamificação que não necessariamente tem um jogo envolvido, mas que usa técnicas e elementos de jogos para que você atinja algum objetivo. E também essa é a proposta dentro da sala de aula, né? A gente não necessariamente só trabalhar com jogos, mas com elementos dos jogos, né? Para dar essa dinâmica, né? Para que a gente realmente atinja, né? Tudo tem que ser muito bem planejado, muito bem organizado, né?
flui. Exatamente. A gente vai aqui até a gamificação, mas existem outros, né? Então tem um que aparece inclusive aqui no mapa, como o World Café, tem aquele Fishball, né? A gente vai falar deles um pouquinho mais. Exatamente. Aí a gente tem essa diversificação. Uma das gamificações bem usuais por professores é o quiz, né? Perguntas e respostas, um joguinho rápido, só para verificar, e tem pontuação, se faz entre grupos, é bem interessante algumas coisas que os professores já fazem. Eu já lembrei da época que eu estava na escola, que a professora fazia chamada de tabuada, para ver quem ganhava, ela já usava gamificação. Perdia, né? Eu perdia, eu perderia também. Fácil. Tem várias formas de deixar a aula mais atrativa, de engajar, né? A gente usa essa palavra que é bem interessante, engajamento. A gente sabe que o processo de aprendizagem, uma das principais razões é o engajamento, né? Que vai favorecer aí todo esse processo do estudante. Então, a gente como professor, a gente pensa nesse engajamento e vai diversificando aí as nossas metodologias, a nossa aula, para proporcionar esse engajamento do nosso estudante. Aí, falando um pouquinho, a gente vai mostrar nesta unidade curricular onde aparece, né, quais componentes aparecem. Então, sala de aula invertida, eles aparecem nos 5 componentes. Então, a gente tem sugestões de atividades de sala de aula invertida no componente 1, 2, 3, 4 e 5. Principalmente, a gente está lembrando que a gente está fazendo um recorte da atividade 3, mas a atividade 2, a atividade 1 também aparece essa metodologia, tá? Então, é uma metodologia que pode facilitar o nosso trabalho. Principalmente, se você precisa passar um texto para eles fazerem uma leitura, ou pedir um link do centro de mídias para eles assistirem, enfim. Tem um recurso bacana no centro de mídias que vocês tem a sala, né, ali no centro de mídias que vocês podem postar em PDF materiais que esses estudantes têm acesso em casa, pelo celular, dados patrocinados. A gente pode usar o centro de mídias como recurso para comunicar e para passar essas atividades para os estudantes. Fora o repositório com as aulas, enfim. Dá para montar atividades de sala de aula invertida usando o centro de mídias. Aprendizagem baseada em problemas, na atividade 3 a gente identificou no componente 1, 3 e 4. Rotação por estação está bem claro no componente 4. E o Fishball está bem claro também no componente 5. Aí, pegar aqui a minha colinha para lembrar do Fishball, que é exatamente o quê? Uma metodologia ativa de discussão em grupo, que promove diálogo e troca de experiências entre participantes. Ele permite o quê? Estimular o protagonismo, promove a aprendizagem por meio de colaboração e discute questões centrais. Então, tem aí um método, se vocês procurarem, que chama Fishball, e coloca-se aí, tem uma dinâmica que... Por que chama Fishball? Porque parece um aquário, né, na hora de responder, das interações, enfim, é bem interessante. É uma estrutura de debate, né? Então você coloca alguns alunos no centro, né? E de preferência sala, né, feita... colocar as carteiras ou né, organização em círculo, coloca ali 2, 3 estudantes ali dentro do centro, eles começam o debate, os outros ao redor assistindo, toda vez que alguém vai complementar e vai falar alguma coisa, troca de lugar. Então, esses que estão no centro, eles estão sempre sendo trocados, né? Então, na verdade, a atenção fica em cima desses, e o debate começa ali, e depois você vai trocando os debatedores ali. Exatamente. É bem interessante essa, principalmente para a gente que é ciências humanas, que a gente trabalha com perguntas que vão levando o estudante à reflexão, você fazer essa dinâmica para engajar esses estudantes e eles se sentirem responsáveis de iniciar um debate, né? O outro do grupo dele de vir complementar a fala, é bem legal nesse sentido. Próximo, exemplos de atividade, de integração na atividade 3. Então, a gente tem aqui integração no componente 1, 2, 3, 4 e 5. Então, você alinha a setinha azul, as integrações, o componente 1 com 2, o 3 e o 5. A setinha vermelha, integração da atividade 3,
no componente 1 e no componente 3, e a setinha verde, a integração da atividade 3 no componente 3 e no componente 5. Então, isso vai ficar disponível para vocês identificarem a integração mais tranquilamente, mais fácil, tá certo? O próximo slide aqui, ele vai olhar essa questão do de olho na integração. Então, a gente trouxe um exemplo para vocês. Vou colocar aqui no meu computador também, para eu conseguir ler, porque meu óculos às vezes falha na tela. Então, a gente tem o quê? No de olho da integração, em Ciências, Tecnologia e Ética, que é o componente 1, a gente, na atividade 5 do componente 2, Transformações do Espaço Geográfico e Sociedade, os estudantes farão um estudo do meio. Indique que eles podem estabelecer relações práticas da teoria dos filósofos em foco com Thomas Kuhn, que fala? Kuhn. Thomas Kuhn e Karl Popper. Eu não vou ficar lendo para não ficar denso esse ATPC, mas este exemplo é bem interessante. Por quê? Ele pega o componente atividade 5 do componente 2, que é Transformações do Espaço Geográfico e Sociedade, e olha conceitos filosóficos dentro do componente 3. Então, você tem aí uma conversa. Como a gente tem uma temática, e a temática ela é cultura, então a unidade curricular toda ela tem uma temática que vai passando por cultura. Então, ciência, tecnologia e ética olha a temática por razão. Narrativas históricas, ela olha a cultura a partir da memória, enfim. Esse de olho na integração, ele vai trazer um pouco esse debate e depois vai conversar ainda com uma oficina de produção de texto e oralidade. Então, por isso que é interessante vocês olharem esse quadrinho, tá? Pode colocar a tela para a gente, porque esse quadro de olho na integração, ele vai dar a perspectiva de como está nos outros componentes o que você está trabalhando no seu. Então, se eu sou componente de ciência, tecnologia e ética, a partir do momento que eu pego as atividades e olho na integração, eu sei o que a produção de texto está me auxiliando na construção aí de toda a aprendizagem. O componente de produção de textual e oralidade, ele traz outras habilidades que dialogam. Então, enquanto eu estou olhando a cultura por meio da ciência e como que ela vai se desenvolvendo, o componente de produção e textual e oralidade, ele vai me auxiliar na escrita. Então, vai trazer técnicas de escrita, vai trazer leituras, enfim, que vai auxiliar o meu componente aqui nas minhas atividades. Então, por isso que é sempre interessante vocês olharem esse quadrinho de olho na integração. E é aquilo que você falou logo no começo, né, Isis? Que é aquele momento da gente conversar com o colega, né? Porque é nesse momento que a gente vai alinhar para que tudo, né, esteja bem costurado e funcione. Então, acho que a principal concepção que a gente tem quando a gente está falando dessas integrações é realmente a gente costurar com os outros componentes, né? Para que a gente tenha uma uniformidade no que está sendo proposto. Exatamente. E aí eu vou conversar um pouquinho com vocês, que eu vou pôr na tela outros exemplos de integração, tá? Só que eu não vou explicar e esmiuçar, porque a Paula ela vai trazer um olhar mais cirúrgico, né, na brincadeira, da atividade 3, para a gente entender um pouco mais essa dinâmica. Então eu vou colocar na tela aqui o próximo exemplo, que a gente tem do componente 3, as narrativas históricas e sua produção material e imaterial. Então, também tem uma integração aí, e aí fala da questão com o componente 5, principalmente, né? Porque vai falar das práticas discursivas. Então, enquanto o componente 3, narrativas históricas, está olhando o tema que é cultura por meio da memória, o componente 5, ele vai olhar esse tema por meio das práticas discursivas. Tá? Então, deem uma analisada, converse com seu colega do componente 5, tá? De leitura e produção textual, para ver como que vocês podem deixar ainda mais claro para o estudante esse diálogo entre os componentes. Isso é bem importante, né? A gente, como professor, tem que deixar cada vez mais claro para o estudante esse diálogo.
E lembrando, né, Isis, que a gente está, né, o mapa ele sugere essas integrações, né, mas nada que seja hermético, né, que a gente não possa de repente desenvolver integrações com outros componentes. O que a gente sugere, na verdade, é que primeiro o professor se aproprie do material, né, e depois consiga fazer essas interlocuções, né, essas possibilidades de outras integrações. Por isso que a gente traz as sugestões no mapa já meio que estruturada. Exatamente. Componente 4, a gente tem aí cultura e sociedade, então vou pedir para colocar na tela, sim. E o que é o de olho de integração do componente 4? A mesma coisa, a gente vai olhar a questão da cultura aí dentro de uma identidade nacional, e vai fazer um diálogo com a questão da memória, do material histórico. Então, vocês também façam a mesma coisa. Os professores que tiverem no componente 4, olhem esse tema culto. Desculpa, gente, eu gaguejei aqui. Olhem esse tema cultura e conversem com os outros componentes. Olhem o que o pessoal do componente 3, né, que é narrativas históricas, está olhando, o que o pessoal do componente 1, que é ciência e tecnologia, está percebendo, enfim. Aí eu vou pedir para vocês colocarem um slide aqui na tela para eu encerrar essa síntese, por favor. Slide não. Eu na tela, por favor. Então, o que vai acontecer? Nesse PPT, quando vocês baixarem do repositório para ler mais com calma, no recorte que a gente fez do De Olho na Integração, ele vai trazer essa importância de dialogar. Não tem como, gente, a gente está no novo ensino médio e a gente está trabalhando com unidade curricular. O que significa isso? O nosso componente não é isolado, não é sozinho. A unidade curricular 1, ela só acontece dentro do itinerário formativo com um diálogo constante entre os componentes. Então, por isso que a gente sempre traz a importância de vocês dialogarem, de vocês conversarem entre os pares, tá? Agora eu vou deixar com a Paula, ela vai conversar um pouco com vocês sobre avaliação e vai continuar a TPC e depois a gente volta aí para o encerramento, tá certo? Vamos lá, então, falar um pouquinho da avaliação, né, Isis? Então, a proposta dessa nossa conversa aqui hoje, né, realmente a gente falar da questão das metodologias ativas e a avaliação. E exatamente por conta disso, a gente já tem ali no mapa a sugestão de que as avaliações, elas acontecem pelo intermédio, pela sistematização do que foi produzido dentro das atividades relacionadas com as metodologias ativas, né? Então, é aquele momento da gente sintetizar o produto que o estudante vai entregar quando termina determinada atividade, né? E sempre importante a gente pensar, né, ou fazer com que o nosso estudante pense, né? O que eu sabia antes e o que eu sei agora, né? Essa questão dessa autoavaliação também presente ali é importante estar no processo, né? Então, a gente vai fazer uma visão mais um pouquinho mais aprofundada nessa atividade 3, né? Mas assim, todos os momentos, em todas as outras atividades e dentro desses componentes, a questão da gente tá de olho, né, em tudo aquilo que o estudante produz, tudo que é produto do que foi desenvolvido dentro de sala de aula, cabe a nossa avaliação. É ali que a gente entra, né, para a gente sistematizar o que foi aprendido. Pode passar? Pode passar, por favor. Eu vou pedir já para você um pouquinho mais para frente, para o próximo, que é para a gente ver os exemplos de como essa avaliação aparece no mapa, né? Então, a gente tem ali, na atividade 3, né, que é o que a gente está falando desde o começo, né? Então, na atividade 3, a gente, né, mapeou, né, o que a gente tem ali de avaliação e a gente tem tipos de avaliação que aparecem ali. A gente tem a análise dos registros, que foi isso que eu acabei de falar, né? O produto, né, que o aluno entrega depois das atividades, a análise da produção referente à postura oral do estudante, né, dentro do debate, como que ele se posiciona, né, a atitude propositiva e colaborativa dentro dessas atividades que foram desenvolvidas. Aí a gente tem a avaliação dos grupos de trabalho, né, como é que se deu a colaboração no grupo, isso também é passível de avaliação, e a análise dos registros de registro dos grupos, né, o que eles entregam para a gente.
Pode voltar a tela para a gente, e aí a gente vai conversar um pouquinho dessa importância, né, da avaliação. Isso. Como uma forma de processo mesmo. Você consegue acompanhar a aprendizagem do estudante por meio dessas atividades, que tem como base metodologias ativas, e a partir desse produto, você consegue avaliar essa aprendizagem, tá? E aí, dando o retorno para o estudante, ele vai se integrando desse processo também. Ele está atuando e está olhando também o próprio processo. Exatamente, Isis. E aí a gente tem ali no mapa, né, os box, né, então, dentro de cada atividade, né, todas as atividades ali, a gente tem aqueles, né, os box, que tanto, né, da integração, como a Isis já falou, a gente tem o da avaliação também. Importante notar, né, que o que tem em comum dentro desses box, né, ali, olha, professor, sugerimos que ao final de cada atividade proposta, verifique com o estudante, né, então é sempre, né, em cima de cada atividade, para a gente realmente quebrar com aquela ideia daquela avaliação final, né, de você ter, né, daquele momento que é, né, de prova, né? Prova objetiva, aquela né? prova objetiva, né? E os professores, na maioria das vezes, falam, mas a gente tem, sei lá, alguns vestibulares, né? Mas a gente vê, inclusive, dentro desses de vestibular ou dentro do Enem, né? Que a proposta, ela já é outra, né? A proposta avaliativa ali já é outra. E não só da conferência de conteúdo, né? Bom, vamos lá, vamos praticar, vamos falar bem rapidinho aqui da atividade 3, né? Então, a atividade 3, qual que é a proposta da atividade 3, né? A gente trabalhar com cultura material, né? Como é que a gente lida, né, com aquilo que o ser humano deixou no decorrer do tempo, ou ele deixa, quais são os vestígios que ele deixa para a gente e qual o significado desses vestígios dentro da nossa sociedade. Né? Então, exatamente por conta disso, né, um trabalho bem bacana da atividade 3, né, que está no componente 3, né, que são as narrativas históricas e sua produção material e imaterial. E ali a gente vai destrinchar, né, o que né, de materialidade a gente trabalha e o que aquela materialidade traz da sociedade que a produziu. É bacana a gente ler no decorrer da atividade que existem propostas, né, que falam, a gente fica falando de materialidade pensando que a gente só tem que pegar ali no objeto, né? E esse contexto de pandemia que a gente teve abriu uma porta gigantesca para a gente que já existia, mas nunca foi tão utilizada, quanto, por exemplo, a visita a museus, né, de forma virtual. Né? Então, você poder entrar dentro dos maiores museus do mundo e caminhar, isso traz uma proximidade, né, do estudante com uma realidade que muitas vezes é muito diferente da que ele vive. Né? É uma apresentação ali muito diferente. Bom, vamos lá, né, destrinchar essa atividade. A gente tem ali, no primeiro momento, a introdução, né, por favor, isso. A introdução, então, começa sempre com a roda de conversa, né? Aquele momento da gente falar do que, né, aparece no mapa como patrimônio cultural tangível, patrimônio cultural material, né? Começa com aquela roda de conversa, discutindo, é importante trazer a realidade que o estudante está, né? O que tem na cidade, o que tem no bairro, que representa, que está guardado, que está ali disposto, as edificações, né? As ruas, né, como as ruas são organizadas ou não organizadas, porque isso também é um referencial, né? E ali naquele primeiro momento de conversa a gente vai discutir realmente questões do que é patrimônio tangível e intangível, lembrando que na atividade 4 desse componente a gente vai trabalhar com patrimônio intangível, né? E bom, aí a gente vai, né, no momento de desenvolvimento, a gente vai falar da consolidação dos conceitos, né? Então, conceituar patrimônio cultural, conceituar o que é material e o que é imaterial, né? De preferência, aí entra, né, o que a gente já falou das metodologias ativas, né? Aprendizagem baseada em problemas. Tem uma questão bem interessante que é levantada no decorrer do desenvolvimento dessa atividade, a gente pensar, né, que na maioria das vezes, o que é material, né, o que está ali presente na nossa sociedade, muitas vezes é reflexo de uma cultura que é dominante. E na maioria das vezes, o que é imaterial, né, que não é tangível,
pertence, né, à grande maioria da população. Então, muitas vezes, o nosso estudante não se enxerga dentro daquele patrimônio para analisar aquele patrimônio, exatamente por conta da falta dessa problematização. Vou dar um exemplo que é bem comum, né? A gente, né, nas cidades, passa por cidades históricas ou por grandes cidades, né? Então você tem aquelas grandes edificações que são igrejas. Boa parte delas, né, historicamente, elas são tombadas pelo patrimônio, ela faz parte ali, né, das pessoas passarem ali em frente, se enxergam, né? Mesmo quem não é da religião, né? Fala, eu moro na rua da Catedral, ou eu moro na rua da Sé, né? Por ali. Mas quando, por exemplo, a gente vai tratar dos terreiros de Umbanda, por exemplo, né? É muito difícil a gente pensar em tombar esses patrimônios, né? Por conta exatamente de preconceitos, né? Que estão dispostos aí, mas que fazem parte da nossa cultura e são patrimônios, né? A gente não pode deixar isso de lado. Tem uma discussão bem bacana no decorrer dessa atividade que é para a gente pensar isso, tá? Vamos rapidinho, né? Aí a gente tem a questão da integração, né? Como a Isis já apresentou, né? A atividade 3 do C3, ela conversa perfeitamente com a atividade, né, 3 do C5, do componente 5, como a Isis já falou, né? Nessa relação do discurso e do uso da língua, porque a gente vai ter como resultado disso, né, nessa atividade, a elaboração de um texto, né, a elaboração de um trabalho conjunto sobre o patrimônio, né, que está presente ali na sociedade, ali no grupo dos nossos alunos. E por fim, né, para sistematizar mesmo, a proposta final é a produção de um infográfico, né? Então, o final da atividade, a proposta é um infográfico, alguma coisa parecida com aquele folder, né, com, né, sugestão de locais para serem visitados, ou com sugestões, né, do que se observar na cidade, do que se observar no bairro do nosso estudante, né? É bem bacana também a construção desse infográfico, né? E por fim a avaliação, como a gente já falou, né? A gente, né, observar cada aula, a cada registro que o nosso estudante vai fazendo ali, né? A gente está dentro desse processo de avaliação, de registro, até mesmo do debate, da conversa, ver como que ele está integrado na produção da atividade ali. Tá? Vamos falar rapidinho do desdobramento agora, Isis? A gente vai deixar o desdobramento para vocês na tela, tá? Então, a gente vai se despedir, eu e a Paula, e deixar o desdobramento para vocês na tela, para vocês anotarem, enfim, fazer a atividade, tá? Então, eu vou falar tchau para vocês, até o próximo encontro. E vou deixar o desdobramento e depois eu volto com a Paula para despedir. Desdobramento, superar desafios humanos. O que acontece? Vocês vão propor um momento para os professores, né? Enfim, conversar entre vocês para olhar as atividades e como elas estão se desenvolvendo. Para quê? Para vocês reverem o planejamento e o que vocês conseguem organizar nas práticas futuras, tá certo? E agora eu volto para você se despedir dos professores, Paula, e obrigada pela ATPC. Obrigada, gente. Até a próxima. Logo mais a gente está de volta. Tchau.